Fala, galera do Brand Time! Quem disser que nunca na vida recebeu um corte de cabelo mal feito de um cabeleireiro, está mentindo. Todos nós, pelo menos uma vez, já nos vimos em uma situação em que pedimos para cortarem só alguns centímetros da ponta e acabamos saindo do salão com um penteado completamente novo. E durante a quarentena, o número de experimentos que acabaram mal só aumentou, porque muitos, por tédio e desespero, pegaram uma tesoura e decidiram pôr os próprios cabelos em ordem. No vídeo de hoje, vamos falar sobre penteados tão épicos que chega a dar pena dos donos deles. Vamos lá! No final dos anos 60, o gênero musical punk começou a fazer sucesso nos países de língua inglesa. Seus fãs não se contentavam com só ir a shows e comprar discos dos seus artistas favoritos. Cada punk considerava seu dever ter um certo visual: jaquetas, pulseiras com pontas, sapatos pesados de couro e, é claro, moicanos. Como ser um verdadeiro punk sem ele? Bem, esse cara, embora tenha nascido várias décadas depois, claramente curte esse estilo diferente. Não há outra explicação para o seu penteado. Mas não se preocupe, este não é um experimento fracassado de um cabeleireiro que surpreendeu toda a família. Na verdade, tudo foi pensado com antecedência. A mãe desse garoto prometeu a seus filhos que, depois do final do ano letivo, ela deixaria eles fazerem qualquer penteado, mesmo o mais louco. Afinal, no final das férias, o cabelo teria crescido e a vontade deles teria sido satisfeita. Acreditamos que essa mulher merece aplausos. O atacante português Cristiano Ronaldo se mantém entre os melhores já há muitas temporadas. Milhões de pessoas admiram seu jeito de jogar, mas a aparência do famoso jogador também inspira o público. O ex-atacante do Real Madrid adora se gabar de sua forma física impecável e de seus penteados modernos. Na maioria das vezes, o português raspa a parte de trás e as laterais da cabeça. Às vezes, ele adiciona um desenho diferente nesta última área, deixando a parte de cima mais comprida. É bastante elegante, algo sempre na moda. Esse jovem fã de futebol também sonhava com um penteado como o do Ronaldo. Enquanto todas as barbearias estão fechadas por causa da pandemia, seu pai se ofereceu para ajudá-lo com a mudança de visual. O único problema é que, para o pai, esse nome está associado a um Ronaldo completamente diferente. O Ronaldo, atacante brasileiro, que há muito tempo encerrou sua carreira e que ainda é considerado um dos melhores jogadores da história do futebol. Com certeza seria uma ingenuidade dizer que ele fez isso por engano. Ele obviamente entendeu que tipo de penteado o filho queria. Afinal, o jovem até mostrou uma foto de exemplo no telefone, mas não dá para negar que seria uma pena perder essa chance. No final do vídeo, podemos ver como o garoto põe as mãos na cabeça desesperado e seu pai, engasgado com o riso, grita: "Existe apenas um Ronaldo no mundo!" There's only one Ronaldo. Vale a pena esclarecer umas coisas, para que vocês não pensem que o Ronaldo brasileiro realmente achava que aquele era um bom corte de cabelo. O que aconteceu foi que em 2002, a Copa do Mundo foi realizada no Japão e na Coreia do Sul, e os brasileiros foram bem desde o primeiro jogo. A estrela da seleção, o Ronaldo, chegou ao final do jogo com a seleção alemã com uma grave lesão na perna. Toda a imprensa e o público falavam sobre isso, e o espirituoso jogador decidiu desviar a atenção do problema para se sentir mais confiante em campo. O plano deu certo. Quando o jogador pisou no gramado com aquele triângulo estranho na cabeça, todos imediatamente se esqueceram da sua perna. O Ronaldo marcou 2 gols, tornou-se o maior goleador do torneio e levou seu time a uma vitória triunfal. Fala se não é um gênio! Nathan Vallis, da cidade de Springfield, nos Estados Unidos, está acostumado a não gastar mais de meia hora no cabeleireiro. Um dia, ele chegou no salão e havia uma nova cabeleireira lá. Ela gastou um tempo excessivamente longo no cabelo dele. Isso imediatamente despertou suspeitas em Nathan. Além disso, a cabeleireira não queria mostrar o resultado do seu trabalho até o último momento. Olhando para essas fotos, você entenderá o porquê. Elas foram publicadas pelo Nathan em seu Facebook. O post viralizou na mesma hora. A maioria dos comentários dizia que a cabeleireira de Nathan parece ter se inspirado no visual de Jim Carrey no filme Debbie Lloyd. O mais engraçado é que, segundo Nathan, imediatamente após o corte, o cabelo parecia bastante decente, mas foi só a primeira lavagem que ele pôde ver o novo corte de cabelo em toda a sua glória. Felizmente, nos comentários de seu post, também apareceram vários profissionais experientes que ofereceram cortes de cabelo corretivos gratuitos. Então, depois de alguns dias, Nathan corrigiu aquele pequeno erro e parou de parecer com o bobão de Lloyd Christmas. Aqui está outro sósia involuntário do Jim Carrey. O cara só queria fazer um corte de cabelo rápido em um dos salões de uma grande rede americana, mas saiu de lá um meme pronto.
O que poderia ser mais fácil do que cortar a franja. Afinal, esta é a única parte do seu cabelo que você pode ver perfeitamente. Você só precisa de um espelho e uma tesoura. Não é tão simples assim. Mesmo se você assistir a muitos tutoriais na internet, sem experiência, você ainda corre o risco de causar uma verdadeira catástrofe na sua cabeça. O exemplo dessas garotas do TikTok são a prova disso. O principal problema é que é quase impossível determinar o comprimento desejado a olho. É muito fácil deixar muito curto e então será tarde demais para tentar consertar alguma coisa. Além disso, a divisão das zonas do cabelo pode ser diferente de pessoa para pessoa e a chance de ter problemas com isso também é muito grande. Enquanto as meninas com cabelos longos podem aguentar alguns meses sem cortar o cabelo, pois o crescimento nem é tão perceptível, as pessoas de cabelo curto não podem contar com esse truque. Por isso, durante a quarentena, muitos caras não tiveram a escolha, a não ser pedir para suas companheiras usarem uma tesoura de cabeleireiro. Como você deve imaginar, esses experimentos nem sempre terminam bem. O cara neste vídeo, pelo que parece, desde o começo, não confiava realmente na competência de sua namorada. Isso pode ser visto claramente no seu olhar assustado, e ele estava certo. Por alguma razão, ela simplesmente decidiu começar a cortar do alto da cabeça e não nas laterais. O resultado foi um quase moicano muito estranho com buracos carecas, que o cara do vídeo agora prefere esconder com um gorro. O pobre rapaz desta foto também foi vítima de um corte de cabelo em casa. As suas emoções a respeito do que está acontecendo podem ser lidas no seu sorriso sem graça, mas as opiniões nos comentários foram divididas. Alguns acharam que não era tão ruim, enquanto outros falaram pro cara ter força ou zoaram abertamente dele. O que você acha? Parece que a esposa desse cara acabou de criar um novo penteado. Normalmente, as pessoas raspam só a parte lateral ou tudo de uma só vez, sem contar a parte de cima. Mas a autora desta obra-prima decidiu ir contra as regras e criar uma nova geometria. O que o marido pensa sobre isso, só podemos imaginar. Esse cara tinha tudo para conseguir um penteado normal. Parecia que nada podia ser mais simples. Bastava parar com a máquina o que já está feito. Mas olha que azar. A amiga da namorada removeu o pente do dispositivo e em vez de um cabelo aparadinho na parte de trás da cabeça, ele acabou com uma bela parte do seu couro cabeludo raspado. Ops! Apenas alguns anos atrás, as únicas coisas que precisávamos carregar eram o telefone celular e o computador. Hoje em dia, existem várias vezes mais dispositivos e não é de surpreender que, às vezes, nos esqueçamos de algo. Este é um caso desses. A máquina resolveu apagar justo no momento crucial. Felizmente, esse penteado ridículo pode ser corrigido. Você só precisa esperar até que a máquina esteja totalmente carregada. É provável que o sofrimento voluntário só faça sentido quando as pessoas estão dispostas a isso em nome de uma boa ação. O cara neste vídeo estava justamente nesta situação. À primeira vista, você pode pensar que ele simplesmente recebeu um corte ruim de um cabeleireiro maluco, mas devemos admitir que é um pouco difícil de acreditar nisso. A coisa é muito mais simples. Uma instituição de caridade local organizou uma competição incomum de penteados terríveis, na qual as pessoas arrecadaram fundos para o tratamento de pacientes com câncer. Merece respeito, certo? O corte de cabelo tigelinha é chamado assim por causa de sua forma incomum. Como todo o cabelo ao redor da circunferência da cabeça é cortado no mesmo nível, dá a sensação que uma cuia foi colocada na cabeça do cliente. Bem, no mundo profissional dos penteados, é claro, eles não fazem isso. Imagine só como seria. Mas se estamos falando de um salão de quarentena em casa, por que não fazer uma loucura? Bem, nem ficou tão ruim. Qualquer profissional da coloração lhe dirá: não tente pintar o cabelo em casa de jeito nenhum. Em primeiro lugar, você pode simplesmente destruir seu cabelo por causa de proporções erradas, materiais de baixa qualidade e falta de conhecimento dos produtos. Em segundo lugar, a chance de conseguir pintar a cabeça uniformemente é quase zero. Mas, tentando economizar e ter resultados rápidos, ninguém deixa de fazer experiências e, com frequência, elas terminam muito, mas muito mal. Em vez de pintar o cabelo com uma tinta que sai com água, a garota deste vídeo decidiu descolorir completamente sua franja e tingi-la da cor fúcsia, e isso tendo um tom de cabelo bastante escuro, que requer cuidados especiais ao usar descolorantes. Resumindo, o resultado foi que parte dos fios simplesmente caiu, embora a garota obviamente não tivesse planejado um corte de cabelo no processo. Para fazer mechas, normalmente é usado papel alumínio comum. Ele separa as mechas necessárias do resto do cabelo e não as estraga. Mas, em alguns casos, as pessoas usam para isso uma touca estranha, através da qual os fiozinhos são puxados. Esse cabeleireiro fracassado decidiu tentar esse método num amigo, mas aparentemente esqueceu que descolorir o cabelo não leva tanto tempo. O resultado disso foi que os cachos que ficaram cozinhando na tinta por boas 2 horas caíram ao retirar a touquinha. Gino. What? Marcas de tinturas de cabelo baratas sempre anunciam seus produtos de maneira tão convincente que não dá nem pra julgar essa garota. Mas a verdade é uma só. Em vez de um loiro maravilhoso, ela ficou com uma espetacular careca na cabeça.
Em várias temporadas da série Orange is the New Black, uma personagem chamada Crazy Eyes, ou Susan Warren, usa um penteado engraçado na cabeça com muitos coques apertadinhos. Infelizmente, o visual visto nas telas nem sempre pode ser facilmente copiado na vida real, e essa garota descobriu isso da pior maneira. Nos anos 70 e 80, uma das principais estrelas da cena do rock mundial era um artista excêntrico chamado David Bowie. Ele se consagrou no mundo da música com um corte de cabelo diferente, conhecido como mullet. Antes do Bowie aparecer, este corte se associava com a parte marginal da sociedade. Depois dele, ele se transformou num penteado da moda. Esse penteado era particularmente popular entre os roqueiros e seus fãs. Cabelos curtos na frente e cabelos longos nas laterais e atrás. Hoje em dia, o mullet é um corte que ninguém usa de maneira séria, mas ainda assim, existem verdadeiros fãs desse estilo pelo mundo. Na Austrália, por exemplo, todos os anos acontece um verdadeiro festival desse penteado. Mais de uma centena de donos de mullets vêm até aqui para participar de uma competição dos melhores cabelos, além de interagir e cantar as músicas de rock and roll injustamente esquecidas.